a paz do Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, enquanto você abre a sua Bíblia aí no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, quero agradecer ao meu Deus por Ele manifestar o seu poder, a sua glória neste lugar, nesta casa de oração. Agradecer ao meu pastor presidente, ao meu co-pastor Mateus, e agradecendo a eles, agradeço a todo o corpo de obreiro da igreja, a todos os grupos do Senhor. Irmãos, há uma unção de Deus, há uma resposta de Deus para você que entrou aqui nesta noite. Você não vai voltar da forma que você veio da sua casa, porque o Senhor vai te responder que ainda há restauração para a tua vida, ainda há uma mudança de Deus nessa noite para a tua casa, para a tua família, para a tua vida espiritual. Ah, Jesus, meu Senhor, Espírito Santo. Aleluia, está muito forte, irmãos, está muito forte. Deus sabe, aleluia, como eu estou me sentindo grato de ver Ele manifestar a sua graça. Aleluia, Ele sabe, aleluia, porque Ele colocou um propósito no meu coração, na minha esposa, na madrugada. Aleluia, de apresentar esta igreja, este povo. Eu já vejo a glória de Deus se manifestando neste lugar. Não é fácil a luta, mas o Senhor, Ele manifesta o seu poder. Livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrematadas, e no currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. A igreja pode assentar nesse mesmo espírito, nessa mesma unção. Irmãos, para nós ganharmos tempo, nós vamos ver aqui no livro de Abacuque, no seu capítulo 3, Abacuque profetizando, a palavra do Senhor nos diz, para uma nação chamada Judá. E eu fui a fundo estudar um pouco sobre essa passagem de Abacuque no seu capítulo 3. E nós vamos ver que este livro, capítulo 3, assim como o resto do livro, ele não é datada de escrita definida com precisão. Não tem uma data que defina quando foi escrito este livro de Abacuque. Acredita-se que o livro foi escrito provavelmente entre a batalha de Carquemis em 605 a.C. e o primeiro cerco de Jerusalém, a Jerusalém, em 597 a.C. ou então antes da queda de Nínive em 612 a.C. Então nós vamos ver que o profeta Abacuque, Deus levanta ele para agora estar ali profetizando para Judá por causa do seu pecado. E Abacuque ele vai estar em um tempo difícil ali em Judá. Nós vamos ver que Abacuque ele também não foi levado para a Babilônia, mas sim profetizou antes do século babilônico de Jerusalém em 597 a.C. Nós vamos ver que Abacuque, Deus levanta Abacuque para ir profetizando para aquela nação, para o seu povo, para o povo de Judá, porque estavam em pecado, estavam distantes da glória de Deus. E Abacuque olha e vê aquela situação e ele não se conforma. E Deus começa a usar Abacuque para profetizar para o seu povo. Mas só que nós vamos ver que é muito profundo este livro, porque nós vamos ver no seu versículo 12, Abacuque ele vai falar uma coisa, nós vemos que na trajetória ele vai falar que ele ouvi Senhor a tua palavra e temi. Abacuque até então ele estava questionando, fazendo alguns questionamentos ao Senhor, mas Abacuque ele vai se lembrar que ouviu a palavra do Senhor e temeu. Abacuque sabia que quem estava mandando ele profetizar sobre Judá também, aleluia, poderia mudar a situação daquela nação. Também poderia mudar, aleluia, o cativeiro, podia mudar, fazer uma mudança
ali espiritual, sentimental e financeira, porque nós vamos ver aqui mais à frente que Judá estava passando por uma escassez terrível, estava passando por uma situação não boa, e nós vamos ver que Abacuque está ali profetizando, mas preocupado com isso. E a sua atividade profética é datada para um período próximo à ascensão do Império Neobabilônico de 612 a.C. Agora Abacuque ele começa a profetizar que a Babilônia iria massacrar aquele povo, que a Babilônia iria se levantar. Mas Abacuque também sabia que o Deus que ele servia, aleluia, que ele ouviu a sua palavra e temeu, iria também se levantar para também mudar a situação daquela nação. Ele sabia que Deus também iria se levantar para mudar a sua história. Viria dificuldades, viria sofrimento, mas dele também sabia, Abacuque sabia, que se ele orasse ao Senhor, se Judá voltasse a temer a Deus e a voltar à sua palavra, Deus iria trazer um tempo de restauração e avivamento. Deus nos últimos dias está procurando da minha parte, da sua parte, que nós voltemos à sua palavra para ele trazer uma restauração completa. Deus precisa que nós deixemos algumas coisas que venham impedir o agir de Deus e o seu trabalhar. É muito lindo chegar na casa do Senhor e glorificar, exaltar e sentir a sua glória, a sua majestade, mas Deus precisa que nós renunciemos a algumas coisas que estão nos impedindo. Hoje a nossa Babilônia é as nossas vontades carnais. Hoje a nossa Babilônia é a luta contra a carne, os desejos deste mundo. Então nós temos que renunciar à nossa Babilônia, para que nós possamos voltar a ser cheios da presença e da notória graça de Deus. Para isso nós precisamos dizer ao Senhor que nessa noite nós queremos fazer uma nova aliança, uma nova restauração, para nós recebermos da parte de Deus uma unção de graça, de poder e de restauração, não somente na sua vida espiritual, mas na sua vida sentimental, na sua casa. O que você está passando, Deus pode hoje restaurar a sua vida, completamente mudar este cativeiro. Deus permitiu que você passasse pela Babilônia, mas Deus não permitiu você ficar na Babilônia. Deus permitiu você passar, aleluia, essa luta, mas nessa noite o Senhor está dando fim nessa luta e mudando a sua trajetória. Deus ele vai se levantar nesta noite, ou já se levantou, para mudar aquilo que você pensava que nunca mais iria ser mudado. Deus se levantou nessa noite para mudar toda a sua vida e casa e sua vida trajetória e toda a sua parentela, porque nessa noite há uma restauração da parte de Deus para mim e para você. Então somente nós começamos o culto renunciando e chegando-se mais perto do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que ele vivia no sul de Israel. Suas profecias refletem a crescente ameaça babilônica, aleluia, a corrupção de Judá. Judá estava corrompida. Muitas das vezes, se nós, aleluia, se corromper, a primeira coisa que sai das nossas vidas é a presença de Deus. Quando nós se corrompemos, a presença de Deus já não é mais na nossa vida. Deus se retira, aleluia, o Espírito Santo sai. E aí nós não mais sentimos a graça. É muito notório ver em nosso meio, no meio dos cristãos. Alguns sentem, outros não sentem. E até olha e diz, por que este irmão está desse jeito? Por que ele não se contenta? Ele treme, ele pula, ele grita. Por que isso? É porque já não sente mais a essência. Quando a essência do Espírito sai, aleluia, não tem como sentir mais a presença. Aqui Judá estava da mesma forma, estava distanciada da presença do Senhor, devido aos seus pecados, já não sentia mais a presença. E Deus levanta o profeta Abacuque, Abacuque vem dessa situação. Abacuque ele vai se preocupar porque era o povo de Deus, era o povo dele. Abacuque começa a questionar a Deus, mas Abacuque vai se lembrar, aleluia, da oração que ele fez e ouviu a palavra do Senhor. Muitas das vezes eu e você pensa que Deus não está ouvindo a oração, Deus está, mas Deus também está dizendo para nós deixarmos o embaraço, o pecado e se revelar ao Senhor. Deus está dizendo que nessa noite também é noite de você colocar o seu pecado para fora e confessar diante dele para que haja vida, para que haja restauração. Por quê? Porque o pecado está impedindo de você receber algo para a tua vida. O pecado está impedindo de Deus fazer uma restauração
restauração completa. O pecado está impedindo de Deus manifestar a glória dele, para que você entenda que você precisa ser totalmente dominado pelo Espírito Santo. Você não precisa do pecado. Então somente nessa noite, aleluia, não adianta esconder, porque Deus vai pegar. Não adianta esconder, porque Deus vai fazer como fez, aleluia, com Judá. Deus vai oprimir, Deus vai apertar, até que se confesse o pecado, para ele trazer uma restauração e para ele trazer um renovo da parte dele. Não é fácil. Abacuque passa por isso. Nós vamos ver que Abacuque faz duas orações. A primeira oração, aleluia, Abacuque pede a Deus que apareça entre o seu povo com nova manifestação de poder. Nós vamos ver que Abacuque nessa primeira oração ele pede: olha, Senhor, manifesta-se mais uma vez no meio do teu povo com manifestação de poder. Abacuque pede a Deus algo que só ele poderia fazer, mas Deus também, eu creio que Deus conversa com Abacuque e diz: Abacuque, eu até quero manifestar no meio do meu povo com grande poder e grande glória, mas eu preciso primeiro que o meu povo se converta, eu preciso que o meu povo volte para mim. Abacuque, sabe para quê? Para que aí sim, quando eu descer, manifestar o meu poder. Foi dito aqui que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, e eu creio nesse aleluia mistério. Sabe por que é isso que Deus estava dizendo através da boca de Abacuque? Ora, Abacuque, assim que o meu povo se converter, assim que o meu povo deixar o embaraço, Abacuque, eu vou descer com a glória da segunda casa, eu vou descer com a manifestação desse poder que você está me pedindo, Abacuque. Então nessa noite nós vamos começar deixando tudo para que Deus manifeste o seu poder. Deus, Ele quer que a gente deixe tudo que impede dele manifestar o seu poder. Essa primeira oração, Abacuque pede essa manifestação, aleluia, de poder. Abacuque está ciente que o povo não sobreviveria se o Senhor não interessasse com o derramamento de sua graça, do seu Espírito. Abacuque sabia, aleluia, se Deus não estivesse presente com o derramamento da sua graça e do seu Espírito, não teria como a nação de Judá receber um renovo da parte de Deus. A nação estava morta, a nação estava decadente, a nação estava destruída. Mas Abacuque olha e se preocupa e começa orando no capítulo 3, fazendo a oração, aleluia, e dizendo, aleluia: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra. E no meio dos anos, aleluia, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Abacuque está lembrando aqui, aleluia, dessa oração, dizendo: Senhor, tem misericórdia do povo de Judá. Eu estou profetizando o que o Senhor mandou, eu estou profetizando o que o Senhor me ordenou, mas eu também estou orando para que o Senhor tenha misericórdia. Eu também estou orando para que o Senhor desça com um novo derramamento de poder, para que o Senhor se manifeste com a tua glória, para que o Senhor se manifeste com a tua unção. Irmão, não é muito comum, aleluia, entendermos que o Senhor está nos dizendo nessa noite. Sabe por quê? Deus estava dizendo assim: olha, em todo o começo do culto, aleluia, através dos louvores, a palavra de início, aleluia, os grupos têm louvado e cantado, aleluia, para mim. Eu tenho manifestado a minha graça, eu tenho manifestado o meu poder, mas ainda há alguma coisa escondida dentro da minha casa, ainda há alguma coisa que eu preciso arrancar, e dentro da minha casa pecado não fica. Ele estava dizendo para ajudar: dentro da minha casa pecado não fica. Tu pode até suportar um dia, um mês, 2 meses, mas vai chegar uma hora que o próprio Deus vai te pegar, e quando Ele pegar, tu vai ter que entregar, tu vai ter que confessar o pecado, tu não vai aguentar esconder por muito tempo. Eu te digo porque o Espírito de Deus está me dizendo: tu pode até estar escondendo agora, mas na hora que eu te pegar, tu não vai esconder mais. Na hora que eu te pegar, tu não vai esconder mais. Sabe por quê? O teu pecado não vai impedir da minha glória descer sobre o meu povo. O teu pecado não vai impedir da minha glória descer sobre o meu filho, sobre a minha filha. O teu pecado não vai impedir de eu trabalhar na vida do meu filho e da minha filha. O teu pecado não vai impedir de eu entrar na casa dele e fazer grandes coisas. O teu pecado não vai impedir do teu irmão que está do teu lado, aleluia, receber a minha presença. Mas o teu pecado vai impedir de você receber a minha presença e a minha graça.
graça. Mas aqueles que estiver, aleluia, na ordenança do meu Espírito, eu vou visitar com o meu poder, com a minha graça, com a minha glória, com a minha unção, com o meu Espírito, como eu fiz em Atos 2, quando o meu povo estava reunido em um só lugar. Eu manifestei o meu poder através do Espírito Santo. E quem estiver vivo, e quem estiver cheio da graça, e quem está ligado no Senhor vai receber a unção de renovo do Espírito Santo, porque Ele vai se manifestar, Ele vai se manifestar com poder e glória, Ele vai se manifestar com muita unção. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o pecado não fica, que o pecado não fica, que o pecado não fica. Abacuque estava agora profetizando e orando. Abacuque estava preocupado com essa situação. Somente assim haveria verdadeira vida espiritual entre os fiéis. Abacuque sabia que só haveria vida, só haveria, aleluia, renovo entre os fiéis, se Deus intervesse o pecado no meio do povo e manifestasse a sua glória, a sua graça. Então Deus está nos dizendo nessa noite, é noite de nós renunciarmos primeiro tudo que tem embaraçado, o pecado escondido, para receber uma nova unção, irmão. Eu te digo algo da parte de Deus, o meu corpo está tremendo e tomado pela unção do Espírito, aleluia. É madrugadas e madrugadas conversando, querendo parar de pregar, porque eu disse: eu tenho algumas coisas que eu não consigo, meu Deus, aleluia, mas o Senhor me dá a sua graça. Pai, tem algumas coisas que eu não quero falar ali, porque o Senhor me manda, mas Ele disse para mim aqui, nessa noite, aleluia, através do seu servo, meu pastor Mateus, eu tenho que fazer a vontade dEle, e aquilo que Ele manda eu vou entregar. Se você estiver com tempo ainda de correr, então pode correr, pode ir embora, porque se o Senhor mandar falar, eu vou entregar, não tenho medo, só porque Abacuque, meu profeta, ele não temeu de falar que Deus mandou, e eu nem abri a cama, subi a mãe, não vou temer. Abacuque sabia que com a intervenção de Deus poderia ressuscitar a minha vida e a tua vida. Abacuque sabia que só Deus poderia mudar aquela situação. Só Deus poderia trazer um renovo para os fiéis, aleluia, porque estavam ali mortos devido ao pecado de Judá. Nós vamos ver, aleluia, que Deus, Abacuque ora, a segunda oração de Abacuque. Abacuque ora para que Deus se lembre da misericórdia em tempos de aflição e angústia. Nós estamos passando por uns tempos difíceis de aflição e angústia. A igreja do Senhor tem sido massacrada, a igreja do Senhor tem sido, aleluia, 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 pisada. A igreja do Senhor tem sido escandalizada por muitos aí que faz da palavra de Deus palhaçada na internet. A igreja do Senhor tem sofrido muito com isso. A palavra de Deus tem sofrido ataques de pessoas que não servem ao Senhor, zombando. Quando eu vejo aquilo, me dói no coração. As palhaçadas dizendo que está cheio do Espírito Santo, cobrando dinheiro, pedindo dinheiro, aleluia, usando o Espírito Santo, usando o santo do santo, do santo, do santo, do santo, para dizer que é Deus. Mas há um momento que Deus vai ter com eles, e quando Deus tem com eles, eles vão ver e sentir o peso da mão de Deus. É isso que Deus está dizendo. A igreja tem sido massacrada por homens aí que estão dizendo, pregando o evangelho, dizendo que é Deus que está usando, aleluia, zombando, aleluia, fazendo do Espírito e da palavra de Deus zombaria, fazendo a igreja sofrer angústia. Mas o ai de Deus vai pegar, o ai de Deus vai pegar. Ai daquele que entrar na casa do Senhor para servir de engano. Deus vai ter com ele, Deus vai ter com ela, Deus vai ter comigo, Deus vai ter contigo. Na casa do Senhor não fica com engano não, mas na casa do Senhor Deus vai começar a colocar à tona pecado. Deus vai tirar, Deus vai arrancar, Deus vai revelar, Deus vai mostrar, porque Ele precisa santificar a sua igreja. Ele precisa derramar o sobrenatural, aleluia, de Joel capítulo 2. Ele precisa fazer o derramamento sobrenatural do Espírito Santo. Ele precisa derramar a graça para que você que quer compromisso seja cheio da glória, seja cheio do poder. Ado que me teria, sabe que ando. Deus, sem a
sua misericórdia, o povo haveria de padecer. Abacuque estava vendo e faz essa oração e saber, Senhor, sem a tua misericórdia, o povo do Senhor vai padecer, Senhor. Abacuque sabia, Senhor, faz algo no meio do teu povo, Senhor, porque eu preciso ver este povo restaurado com a tua presença, restaurado com o teu Espírito. Senhor, eu preciso que o meu povo, aleluia, eu preciso ver esta nação restaurada. Eu preciso ver este povo, Senhor, que está padecendo, restaurado com a tua presença. Olha só como é lindo esse livro de Abacuque. Hoje, com os alicerces da igreja sendo abalados, quando há aflição para todos os lados, a igreja tem sofrido aflições para todos os lados. O alicerce da igreja tem sido abalados. Homens se corrompendo em cima do altar, mulheres se corrompendo, aleluia, homens se corrompendo na prostituição, oh Espírito Santo de Deus, mulher se corrompendo na prostituição, e Deus, Ele não vai permitir isso, nem em cima do altar, nem nos grupos da casa de Deus. Não adianta que Deus não vai permitir, não adianta que Deus não vai deixar, não adianta que Deus não está se agradando, não adianta que Deus não vai deixar dessa maneira. Deus vai passar o rastelo, Deus vai passar na peneira, e quem ficar em cima da peneira é só quem vai subir, 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 porque quem cai vai descer, vai descer, vai descer. O pecado não fica. Abacuque pede a Deus para o seu povo não padecer. E nós sabemos quando o pecado toma conta de Judá. Nem todos vão estar pecando, alguns ainda estão crendo que o Senhor é Deus para restaurar. Mas por causa do pecado de alguns, os que não estão pecando sofrem. Se há o pecado escondido na igreja, não é somente a pessoa que está em pecado que está sofrendo porque está cego, mas também quem está do seu lado sofre junto. Mas Deus nessa noite vai restaurar a casa, Deus nessa noite vai restaurar o seu povo. Deus não vai permitir que os alicerces da igreja sejam abalados por minha causa e nem por tua causa. Deus não vai permitir isso. Aqui Deus vai fazer. Se Deus vê que eu vou abalar os alicerces dessa casa com um pecado da minha vida, Deus vai me arrancar, porque a sua obra precisa prosseguir, a sua obra precisa caminhar, e o pecado não vai impedir da obra de Deus crescer. Eu não vou impedir da obra de Deus crescer, você não vai impedir da obra de Deus crescer, não. Deus, e os seus olhos é como chama de fogo, Ele contempla tudo e vê tudo, mas eu creio que antes disso acontecer, Deus ainda está dando oportunidade como deu para ajudar. É noite de nós renunciar, é noite de nós fazer a nova aliança. Imploremos ao Senhor que torne a manifestar a sua misericórdia e poder, para que haja vida e renovação entre o povo. Nós continuamos pedindo ao Senhor que torne a manifestar o seu poder e a sua graça em nosso meio. Nós, os obreiros da casa do Senhor, pagamos o preço pedindo a Deus todos os dias que cuide de cada ovelha, que restaure o seu povo, e que a sua misericórdia continue sobre cada um de vocês. Muitas das vezes vocês podem olhar para o pastor e para nós achando que é fácil, não é. Nós estamos juntos com os nossos pastores em oração. Nós estamos juntos com os nossos pastores orando pela vida de vocês, implorando, pedindo ao Senhor que ajude, que dê graça, que manifeste o seu poder dele na sua vida. Porque nós sabemos que assim, se vocês recebendo o poder e a glória do Senhor, você recebendo a presença de Deus, isso nos alegra também. Porque você sendo cheio, automaticamente a unção de Deus que está em você vem para mim. Então por isso nós se preocupamos em orar pela igreja de Cristo, pela igreja do Senhor, pedir misericórdia e renovação para o seu povo. Porque é só através do renovo, só através da palavra nós vamos chegar ao céu de glória.
Abacuque, irmãos, ele vive uma crise em Judá. O livro de Abacuque reflete um período de profunda crise em Judá, marcado por corrupção, violência e injustiça. Judá está passando agora por um momento de corrupção, violência e injustiça pelos maiorais daquela época. Aleluia! E a isso Abacuque se preocupa, reflete muito a crise de Judá. O profeta questiona a Deus sobre a permissão da maldade e a ausência de punição dos culpados. Oh, aleluia! Manifestando a angústia e buscando respostas. Nós vamos ver que Abacuque aqui está dizendo, ele questiona a Deus, aleluia, pela punição dos culpados. Olha só o que eu falei mais atrás, aleluia, Deus vai cobrar do pecado, Deus vai cobrar quem está escondendo o pecado. Deus, aleluia, Ele está vendo que é culpado, Ele não pode deixar, aleluia, através do culpado eu sofrer, você sofrer. Mas Giovana, Deus não pode, mas Deus pode intervir nessa situação, Deus pode mudar essa situação. É isso que nós estamos vendo. Abacuque preocupado, Senhor, a punição não é para todos, a punição é para alguns, Senhor. Age, Senhor, aí. Senhor, se levanta com resposta. Abacuque está preocupado. Abacuque está ali, aleluia, com o seu coração dilacerado. Não pode, Senhor, todo o povo sofrer por causa de alguns que está escondendo e está com o seu pecado escondido. Mas, Senhor, faz algo, Senhor. Senhor, manifesta com teu poder para que esse pecado saia e para que Judá ressuscite novamente, para que o povo ressuscite de novo. Abacuque está preocupado com esse período. E nós vamos ver que Abacuque viveu num período de grande turbulência em Judá. No século 7 a.C., Judá enfrentava problemas políticos, sociais, morais com a corrupção. Aleluia, ele está vivendo agora um período muito difícil em Judá. Problemas políticos, sociais, morais. Agora Abacuque está numa situação, num lugar terrível, mas Abacuque não desanima. Abacuque continua na oração. Senhor, eu ouvi a tua palavra em mim, e na tua ira, Senhor, lembra da misericórdia. Eu não vou deixar me abater pelo que eu estou vendo, porque eu sei que o Senhor pode mudar o cativeiro, eu sei que o Senhor pode mudar a situação, eu sei que o Senhor pode mudar a casa, eu sei que o Senhor pode mudar a situação de Judá, que está na lama, para um povo que vai parar te glorificar e te exaltar. Eu sei que o Senhor vive. Olha que coisa gloriosa. A violência e a idolatria marcaram a sociedade. A justiça e a opressão do justo eram comuns, criando uma atmosfera de desespero. Ali estava uma situação tão grande, a idolatria, que cria uma situação de desespero para aquele povo. O povo está desesperado, o povo não se lembra mais do Senhor. Mas Abacuque continua acreditando em uma nova virada de vida para aquele povo. Abacuque continua crendo que Deus iria mudar a situação. O profeta, diante da situação, critica e questiona a Deus sobre a razão pela qual a maldade prospera e a injustiça prevalece. Abacuque começa a questionar Deus: Senhor, por que a injustiça permanece? Por que, Senhor amado, aleluia, prevalece a maldade? Aleluia, há muita maldade no coração do homem, há muita maldade no coração, aleluia, do ser humano. E Abacuque estava vendo isso no coração e estava prevalecendo. Abacuque começa questionando a Deus, aleluia, dizendo: Senhor, isso não pode acontecer no meio do teu povo, isso não pode acontecer, Senhor amado. Oh Senhor da glória, por que tanta maldade? Porque a injustiça também está aqui, Senhor amado, nessa situação. Porque tudo quando está em crise, quem é maioral naquela época, ali vamos dizer os deputados, hoje os governantes, aleluia, se achavam maiorais, então aí ajudavam a oprimir mais, ajudar. Mas eles não sabiam que Abacuque estava profetizando. Mas Abacuque também sabia que Deus iria se levantar, ia restaurar a vida daquele povo novamente.
É por isso que quando chega nos versículos 17 e 18, é onde Abacuque ele vai clamar, dizer: Senhor, pode estar tudo se acabando, revirando, e pode estar tudo difícil, mas eu vou continuar crendo. Eu vou continuar crendo que isso vai ser mudado, Senhor. Eu vou continuar crendo, Pai amado, Rei da glória, que a situação vai ser transformada. Nós vamos ver Abacuque, aleluia, está preocupado com toda essa situação, porque ele sabia que só Deus podia fazer algo, só Deus podia mudar, aleluia, isso. Ele se revolta com a passividade divina diante do sofrimento do povo, clamando por respostas e justiça. Olha só a situação que Abacuque ele vai se encontrar. Abacuque ele vai ficar aleluia, com muita revolta, porque o Senhor, quando ele fala, ele cumpre, mas o Senhor, ele tem um momento de se manifestar. Há momentos que o Senhor se cala, aleluia, e deixa acontecer, porque a sua palavra não pode voltar vazia. Ele sabia, ele já tinha falado que precisaria Judá passar pelo estreito para ser transformada, para ser restaurada, e muitas das vezes o Senhor nos aperta, nos leva ao estreito para nós sermos mudados, para nós sermos restaurados, para receber o que Ele tem para entregar. O que Ele tem para entregar não podemos receber de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira que recebemos a presença. Não é de qualquer maneira que recebemos o Espírito. Não. Se fosse assim, o Senhor não tinha dito para os seus servos: ficai em Jerusalém, aleluia, ficai reunidos lá, fica todos em oração, fica todos reunidos, fica todos buscando, porque eu vou para o Pai, e quando eu chegar lá, eu vou cumprir a promessa. Quando eu chegar lá, Jesus estava dizendo: quando eu chegar lá, eu e o Pai, nós vamos olhar lá de cima, e vamos ver se verdadeiramente estão todos ligados, se verdadeiramente estão todos em um só pensamento. E quando eu e o Pai olhar, e ver que a igreja está em contínua oração, vamos mandar a promessa do Espírito, vamos mandar a restauração, aí sim vai se cumprir a presença. Tudo tem o seu tempo. E nós vamos ver, mas a agricultura era um ponto forte de Judá. É possível inferir que a agricultura era o pilar fundamental da economia em Judá durante o tempo de Abacuque. Ali a agricultura era muito forte em Judá. Só que houve algo ali tremendo. A agricultura, por ser forte, não estava chovendo. Então estava agora uma decadência total em Judá. O pecado, a falta de chuva, os governantes, a igreja sendo oprimida, o povo sendo machucado, e Deus trabalhando no oculto. E Deus trabalhando no silêncio. Nós vamos ver que quando Deus está calado, é porque Ele está trabalhando. É porque Ele está, aleluia, nos moldando para entregar algo da parte do Senhor. E nós vamos ver, eu já estou caminhando para finalizar. A população era fortemente dependente da agricultura, da criação de animais, como ovelhas, gados, para sustento, para produção de produtos agrícolas. Vamos ver, você vê que era muito forte a agricultura. A agricultura aqui era o ponto, era o pilar para ajudar. Mas agora, em meio a toda essa decadência, em meio a toda essa crise, sem chuva, aleluia, Judá estava vivendo esse momento difícil, o pecado reinando, e Abacuque ali, aleluia, entregando as profecias do Senhor. Mas o Senhor, Ele é o Deus que restaura. A economia de Judá era movida pela agricultura e pelo pastoreiros de ovelha e gado, indicando a importância da produção agrícola para a vida da população. Se a agricultura era um ponto forte, nós vamos ver que o nosso ponto forte hoje não é a agricultura. O nosso ponto forte hoje chama-se Espírito Santo de Deus. O nosso ponto forte hoje chama-se a presença de Deus. O nosso ponto forte hoje é a graça de Deus. O nosso ponto forte hoje é as mãos potentes de Deus. Nós precisamos não da agricultura terrena, nós precisamos da agricultura do Pai Celestial. A agricultura que vem do céu, o maná, o pão, aleluia. Oh, Espírito Santo,
O pão que desce do céu é limpo. O maná que desce do céu é santo. A agricultura do céu não tem mistura. A agricultura do céu, aleluia, não tem sujeira. A agricultura do céu vem limpa através do Espírito Santo. E somos movidos por uma graça dependente do Senhor. É muito lindo. A corrupção e a violência, a idolatria eram problemas presentes em Judá durante a época de Abacuque, afetando a vida e a agricultura da população. Olha, estou caminhando para o final. A falta de recursos e a dependência da natureza para a agricultura levaram a crise e dificuldades para a população. Olha o que eu falei, aleluia, mais atrás. A dependência da natureza, ou a dependência da chuva, a dependência da parte de Deus. Só que Deus precisava trabalhar, Deus precisava transformar o seu povo, Deus precisava renovar, Deus precisava restaurar. Então Deus também agora ele cerra o céu e deixa Judá, aleluia, ouvir as profecias de Abacuque. Primeiro deixa a corrupção, deixou a corrupção, deixou o pecado. Eu manifesto a minha glória, a minha graça. Eu abro as janelas dos céus e abasteço com uma bênção tal que você nunca mais vai passar por escassez, você nunca mais vai passar, aleluia, por dificuldade, porque eu vou abrir a janela, eu vou abrir as portas e você vai ver o milagre acontecer. É muito forte. O livro de Abacuque transmite uma mensagem de fé, confiança em Deus, mesmo em meio à crise. O livro de Abacuque está nos dizendo para nós vivermos pela fé. Se você está vivendo um momento de crise, aleluia, não se preocupa. Aleluia, se você está vivendo um momento difícil na tua vida, se você está vivendo um momento difícil financeiramente, fica tranquilo, aleluia, porque pela tua fé Deus vai fazer algo muito grande na tua vida, Deus vai mudar a tua história. Aleluia, se a crise te pegou, aleluia, se algo, aleluia, te atrapalhou no teu financeiro, aleluia, mas se a tua fé está alicerçada no Senhor, há uma mudança nessa noite para a tua vida, aleluia, para o teu financeiro. Eu profetizo a virada de Deus no teu financeiro, eu profetizo a virada de Deus na tua vida espiritual, eu profetizo a virada de Deus na tua vida sentimental, eu profetizo que os teus projetos que você entregou nas mãos do Senhor vão ser realizados. É porque pela fé Abacuque estava dizendo: ainda que não haja vacas nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, eu vou continuar pela fé, porque pela fé, se não tiver vaca, Deus vai chegar vaca. Pela fé, se não tem mantimento, Deus vai chegar mantimento. Pela fé, se a conta está vazia, eu não sei o que Deus vai fazer, mas que Deus vai te dar estratégia e tu vai ser abençoado. Você vai ser abençoado. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai se alegrar no Senhor, que você vai se alegrar no Senhor, que você vai se alegrar no Senhor, porque grandes coisas o Senhor fará na minha vida e na tua vida, aleluia. Mas eu não tenho irmão centavo, eu estou com um projeto, Senhor, aleluia. Eu olho na conta para o projeto, não dá, aleluia. Mas o Senhor estava dizendo: olha, pela fé eu posso mover montanhas, pela fé, aleluia, eu posso transformar, pela fé eu posso fazer algo sobrenatural, aleluia. O Senhor estava dizendo: se a crise está pensando que vai te parar, se a crise está pensando que você não vai contar a vitória, a crise para mim não é nada, nem a crise terrena, nem a crise espiritual, porque na crise espiritual eu chego, eu renovo, aleluia, eu restauro com meu Espírito Santo, e na crise terrena, aleluia, eu abro a porta onde não tem porta, eu faço, aleluia, o que ninguém faz, porque eu sou Deus dos exércitos. A obra de Deus também é destacada, a importância de confiar em Deus, mesmo quando a situação parece ser insuperável. Eu quero te dizer uma coisa:
Mesmo que a situação pareça ser insuperável para você, mas para o meu Deus tem uma resposta. Para o meu Deus nada é impossível. Haveria alguma causa impossível para o Senhor? Não tem causa impossível. Ainda ontem o meu pastor pediu oração pelo projeto de Deus. Aleluia. Ele pediu oração porque a jornada é grande. Mas o livro de Abacuque diz: é pela fé, aleluia. Se a crise olhando não dá, eu providencio onde não tem. Se tu está olhando onde não tem, eu vou colocar onde tem. Se tu está pensando que a jornada é grande, eu posso transformar a jornada em pequena, porque eu sou Deus que restaura ajudar. Eu sou o Deus dessa igreja. Se o projeto é meu, eu garanto todos os projetos para a tua vida. É o projeto do coração do nosso pastor. Mas a palavra diz: em meio à crise, se parece ser tudo difícil, Deus está agindo no difícil. Deus está agindo na crise. A crise não é que a igreja está em crise. Aleluia. Precisamos de uma quantia que Deus sabe, aleluia. Mas só que Deus sabe também aonde trabalhar. Deus sabe como trabalhar. Você está dizendo, está, aleluia. Se a jornada é grande, eu sou maior. Se a jornada é grande, eu sou um Deus mais poderoso. Eu sou o Deus da prata e do ouro. Eu vou prover para que todos vejam que eu sou Deus na terra, para que todos vejam que eu sou Deus deste lugar, que eu sou Deus que abriu essa porta, e o diabo não fecha, o pecado não fecha, o inferno não fecha, mas vai permanecer aberto. Eita que pitacamácia, rancho pequena da bacaraçuia. Ai, meu Deus do céu. Os tesoureiros se preparam, porque Deus vai fazer uma coisa, aleluia, para este lugar aqui, que vai ser tremendo. Vai ser tremendo que Deus vai fazer. Deus está ainda me dizendo, vai tirar até sono, vai inquietar. Mas que vai acontecer o projeto, aqui vai. Pastor te contou, pastor me contou, o senhor me contou alguma coisa, pastor? Mas que vai acontecer, vai. Vai ser grande o mistério de Deus. Judá pensava, muitos olhavam para Judá e diziam, não vale se levantar, acabou, morreu. Mas Deus restaura o seu povo novamente. Deus derrama o seu espírito. Deus vai com a sua presença. Deus desce, aleluia, e diz, olha, se você pensou que eu não ia ter mais, aleluia, vida para ajudar, tem. Se você pensou que a obra ia acabar, não acabou, porque eu desci e trouxe providência. Deus, quando tira o povo do Egito e Moisés guia o seu povo pelo deserto, o povo olha e não vê mantimento, o povo olha e não vê nada. O povo se depara com o mar vermelho, aleluia, agora Faraó atrás. O que nós vamos fazer, Moisés? Tu tirou do Egito para morrer no deserto. E vem Faraó aí, calma, fica tranquilo, tu está vendo o mar, mas eu sou maior que o mar. Sabe por quê? A minha palavra me diz que as águas do mar cabem na palma da minha mão. Ainda sobra espaço. Imagine só o tamanho dessa mão. Imagine só o tamanho dessa mão. Só que Deus está dizendo para o diabo, sai da frente, porque se eu te der um tapa, tu não aguenta com nada, Satanás. A minha mão é tão grande que eu carrego a minha igreja na palma da minha mão. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.